E aí galera, tudo bem com vocês? Eu resolvi então fazer este vídeo de uma forma diferente, mesmo porque este assunto ele demanda aí de uma série de recursos visuais nos quais da lousa eu não consigo trabalhar. Então eu espero que vocês gostem. Esse vídeo, já digo, vai ficar longo, mesmo porque este assunto ele apresenta aí uma diversidade de características que são singulares e nós precisamos, de certo modo, olhar para alguns pontos que são justamente os mais importantes, ok? Então eu peço aí que você dedique-se àqueles 50 minutos que nós teríamos numa aula, que você arrume um lugar bastante confortável para que a gente consiga trocar aquela ideia bem legal, prazerosa, com detalhes, etc. e tal. Então talvez eu faça aqui alguns erros, vocês me desculpem, eu não vou fazer nenhum tipo de corte, tá? E a gente vai seguindo aqui junto com a apostila. Combinado, galera? Então nós estamos na América Latina, apostila 3, módulo 10, sobre os aspectos naturais. O mais gostoso da gente aprender este assunto da geografia é se nós pudéssemos de fato viajar. Eu digo sempre isso em todas as aulas e quem tem sempre essa oportunidade sabe muito bem do que eu estou falando, porque você passa a vivenciar e conhecer diferentes elementos da natureza a partir dessa presença, desse local que você passa a visitar. E na América, especialmente da América Latina, nós não temos nada do que se queixar. Todas as formas de relevo, paisagens naturais, diferentes tipos climáticos são visíveis, perceptíveis neste continente americano e em especial aqui na América Latina, ok? Então veja essas imagens que aparecem aqui na nossa apostila, trazendo exatamente essa ideia, né, dessa riqueza dos tipos diferentes de relevo que nós temos. Então, nós temos aqui a primeira imagem do Chile, né, mostrando esse paredão rochoso, o que vai fazer com que nós entendamos mais à frente o que acontece nessas regiões. Aqui do lado, né, nós temos também essa paisagem mais árida, mais seca, de desertos que estão localizados em regiões super altas, como acontece com o deserto do Atacama, no Chile. Ao mesmo tempo, você consegue perceber essa formação gigantesca aqui de montanhas, né? Não são nuvens em si, são montanhas, assim como nós temos essas planícies vastas aqui no norte do Brasil, como por exemplo a planície do Rio Amazonas, tá? Aqui uma imagem até que parecida com essa segunda, também mostrando aí essa formação totalmente preenchida por depressões, por grandes vales e formações montanhosas. A gente vai perceber que a América Latina ela tem, sim, uma cordilheira gigantesca, que é a Cordilheira dos Andes, e nós que estamos aqui no Brasil, a gente não é agraciado por ela, porque ela está justamente do lado oposto ao que o Brasil se posiciona. Ok? Então vamos lá. A primeira parte importante aqui deste processo é a gente entender essas classificações, essas divisões geográficas e também físicas que nós temos da América, tá? Então, tomem um pouco de cuidado, porque às vezes os alunos eles fazem confusão. Em termos políticos, a gente diz que nós temos basicamente duas Américas, tá? A América anglo-saxônica, que é essa justamente fundada, colonizada, dominada pela cultura anglo-saxônica, e quem já estudou esta história sabe muito bem que os anglo-saxões são os norte-europeus, principalmente representados pelos ingleses, tá? Escoceses, irlandeses. Daí vem a origem da língua inglesa. Então essa região do Canadá foi dominada também por franceses, mas nós vamos entender agora essa região como uma área que foi colonizada pelos ingleses, assim como os Estados Unidos, ok? Então, por conta desta questão histórica ou cultural, como você pode perceber aqui no título, nós vamos, de fato, fazer essa separação, tá? Então, se a língua inglesa difere da língua latina, então nós não podemos dizer que culturalmente a América é a mesma coisa, ok? Toda vez que eu dou essa aula, eu falo sobre esse assunto, eu fico revoltado, acho que você sentiu aí até na minha respiração.
Porque se você conversar lá com um americano, igual, né, os meninos estavam lembrando aí do 9º ano esses dias, que eles não conhecem muito bem a geografia, e é fato, eles acham que eles vivem na América e que os outros países estão fora da América. Então, os anglo-saxões, lamentavelmente, eles acabam se achando donos do continente americano. E isso não é uma verdade, tá? É lógico que o americano, o canadense instruído, inteligente, preparado, culturalmente inteligente, vamos pensar assim, ele sabe muito bem que ele faz parte da América e que ele não é o dono da América. Então, lembre-se, tá? América anglo-saxônica, América Latina. E a América Latina, galera, são todos os países que falam a língua derivada do latim. Entre eles, né, o espanhol e o português. Lembre-se que a língua latina ela deriva 4 línguas principais. O italiano, o francês, o português e o espanhol, ok? Como a América Central e América do Sul, junto com as ilhas caribenhas, foram ocupadas na maior parte delas por colônias portuguesas e espanholas, então nós vamos classificá-la como América Latina. Fechou até aqui? Tranquilo. Quando nós falamos, então, dentro de uma questão da geografia física, quantas Américas nós temos? 1, 2, 3. Ok? Vamos começar pela nossa. A América do Sul, ela é determinada pelo istmo, tá? E o que é o istmo, galera? Aqui talvez a cor não ficou muito interessante, tá? Mas a partir aqui do Canal do Panamá, em direção ao sul, o que nós vamos ter é a América do Sul. Tranquilo? Quando nós olhamos, então, para essa área, onde nós temos o México até o Canadá e a Groenlândia, tudo isso que você está vendo em amarelo é denominado como América do Norte. E o que sobrou foram as Antilhas, são essas pequenas ilhas, as ilhas do Caribe, que são as maiores, como Cuba, Porto Rico, tá? E essa porção do istmo, que é esse cordão umbilical que liga a norte com a sul, ok? Aqui você tem países como Belize, Honduras, Nicarágua, tá? São países, inclusive até conhecidos aí por nós. Fazem parte dessa América Central. Então nós temos fisicamente 3 Américas e culturalmente 2 Américas. Não faça confusão na hora de distinguir uma coisa com outra. Aqui, peço por gentileza, lógico, né, que vocês façam a leitura da apostila, é uma obrigação para que você consiga obter aí novas informações e dados a respeito disso. Show de bola. Continuando, nós vamos aqui para a parte do relevo e a hidrografia. Então, o que nos interessa? Vamos interpretar essas imagens, perceber aqui alguns movimentos, chegar em algumas formações rochosas e fazer o primeiro exercício. Então, voltando aqui, o que é importante para a gente entender nesse momento? Justamente lembrar que existe uma diversidade enorme de placas tectônicas que formam aí toda a superfície e o assoalho marinho do planeta Terra. E quando nós olhamos basicamente essas placas tectônicas que formam aqui a América, ok? Nós vamos ficar um pouco aí assustados. Por quê? Vamos contar aqui comigo. Nós temos uma placa, que é a placa norte-americana, que inclusive é uma das maiores do planeta Terra. Nós temos a placa do Caribe, placa de Cocos, placa de Nazca e a placa sul-americana. Então veja que tem assim, algumas particularidades, né? Coisas boas e coisas ruins. O que é bom? A gente perceber que a maior parte da América do Norte ela está longe dos limites das placas tectônicas. Então veja que os Estados Unidos não é um país que está aí no noticiário constantemente falando a respeito de terremotos. Isso é verdade. Assim como, se a gente olhar, o Brasil, mesma coisa. Então veja, Bauru está na ponta dessa flechinha aqui. Você imagina que nós estamos muito afastados dos limites das placas tectônicas. Isso é ótimo, isso é fantástico. Então, a partir do momento que a gente sabe disso, a gente fica mais tranquilo. Agora, quer ficar apavorado? É lembrar que você vive num ambiente ou numa cidade que está justamente
próxima do quê? De uma grandiosa placa tectônica. Então, olha aqui, Califórnia, dos Estados Unidos, ela está encrencada. Tanto é que aquele filme 2012 mostra exatamente, o filme acontece ali na região oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, que um dia realmente passará aí por um grande terremoto. E o que está acontecendo ali? É o que nós chamamos de placas deslizantes ou transformantes. É como se você pegasse a mão e colocasse uma do lado da outra e deslizasse paralelamente. Então significa que a placa não está nem subindo, nem descendo, nem se afastando e nem se encontrando. Elas estão passando uma do lado da outra. E isso gera aí um desprendimento energético muito grande que termina aí em um abalo sísmico, que termina em um grande terremoto, tá? Então aí nessa região é complicado. México, mesma coisa. Você vai perceber que inclusive a cidade do México está localizada aqui próxima à região central, que é justamente onde você tem o encontro dessas placas. Quem vive nessa região da placa do Caribe, e a placa de Cocos, também vive constantemente ligado a fenômenos geológicos, tais quais eu destaco os terremotos e agora as formações vulcânicas. Vocês vão ver daqui a pouco, beleza? Agora, na sul, o destaque fica justamente para quem? Para o encontro dessas duas placas, a de Nazca e a placa sul-americana, que está provocando neste momento o encontro das placas tectônicas, que faz com que nós tenhamos aí uma das maiores cordilheiras do planeta Terra. Então, nós não estamos numa região, podemos dizer assim, não estável, é instável, o lugar aí é complicado. Nós do Brasil, que estamos aí de certo modo beneficiados, né, por essa questão. Então eu convido você a analisar e olhar as placas tectônicas justamente aqui, os resultados. Lembra a placa do Caribe, a placa de Cocos? Está justamente aqui, olha. Olha a formação, o que você vai enxergar? A maior parte dessas ilhas que vocês estão vendo nessa região, por exemplo, da República Dominicana, são ilhas que são formadas por grandes erupções vulcânicas, tá? A gente vai ver outras imagens aí. Então, que loucura! Você está numa ilha dessa e de repente você tem uma grande erupção vulcânica. Você imagina que fantástico? Incrível, né? Ao mesmo tempo nós temos outras formações, outros tipos de ilhas que não são de origem vulcânica, tá? Aí eu vou mostrar para vocês, tá ok? Daqui a pouco eu mostro aí qual que é a diferença de uma para a outra. Então essa aqui é a futura região que irá se desmembrar um dia. Nós podemos inclusive perceber que aqui nós temos a falha de San Andreas, que é justamente essa linha, eu não sei se vocês enxergam, mas aqui nós temos uma linha, olha aqui, ó, ok? Formando uma falha. Um dia toda essa porção, onde eu estou passando o mouse, irá se desprender dos Estados Unidos e irá caminhar em direção ao oceano. O dia que isso acontecer, eu não quero estar aqui no planeta Terra, tá bom? Espero que você também não esteja, porque o negócio realmente vai ser catastrófico. E aqui nós estamos vendo o resultado do encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Veja que quando as duas placas se encontram, o que acontece? Uma soergue, ou seja, se levanta, e a outra entra por baixo da primeira. Então a placa oceânica, vocês conseguem enxergar aqui? É como se fosse aquela dobra do edredom, do colchão, do lençol. Essa placa, ela está mergulhando dentro dessa, está entrando debaixo do continente. E lógico, né, está derretendo novamente. Então, olha que coisa mais linda, cara. Que energia, que movimento é esse? E a placa que não mergulha em direção ao manto, ela se dobra, dando origem a quem? A essas montanhas que vocês estão vendo aqui. Eu estou batendo o olho, eu estou ficando um pouco triste, preocupado, porque antigamente, e não faz muito tempo, nós entrávamos aqui no Google, olhávamos essas imagens e era muito comum a gente ver uma cobertura de gelo, tá? Muito densa nessas montanhas. E o que nós estamos vendo agora é pouco gelo. Então significa que nós temos aí uma mudança significativa das temperaturas que estão impactando na formação dessas camadas de gelo. Muito triste, tá?
Uma outra área, se você quiser depois investigar, vocês vão gostar muito, é essa área chamada Terra do Fogo. É um dos lugares mais fantásticos do planeta Terra. Você tem gelo e ao mesmo tempo várias atividades vulcânicas, tá? Não sei se vocês perceberam, mas a Antártica e a América do Sul, elas estão conectadas. É como se fossem o mesmo continente, que estão separados apenas pelo preenchimento da água, tá? Pela formação aí do nível do oceano. Se um dia o nível dos oceanos diminuíssem, olha só, nós teríamos uma ponte terrestre saindo do Círculo do Fogo, ou melhor, da Terra do Fogo, até aqui a Península da Antártica. Olha que maravilha, tá bom? Então, é isso, a princípio. Lembrando que na América do Norte nós temos as famosas rochosas, que são as grandes formações montanhosas, e aqui do outro lado nós temos os Apalaches, que são serras mais rebaixadas, como se fosse, por exemplo, a formação que nós temos aqui da Serra do Mar, próximo aí à cidade de São Paulo. Combinado, galera? Show de bola. Então vamos voltar aqui para a nossa apostila. Vamos fazer o exercício número 1, 16 minutos de aula. Vamos lá. Apostila na mão. Aqui está mostrando, inclusive, essa formação montanhosa que nós temos no México. Tá? O México também é formado por montanhas, planícies litorâneas, mas o interior é formado por montanhas. E a maior parte dessas montanhas vão abrigar aí o que nós chamamos de vulcões. Olha só, a cidade do México, galera, foi construída na boca de um vulcão. Olha que loucura. Incrível, né? Vamos lá. No dia 14 de janeiro de 2018, o portal de notícias de El País noticiou a seguinte reportagem: forte terremoto de magnitude 7,3 sacode o sul do Peru. Não há alerta de tsunami. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. A partir da observação da imagem e de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, explique por que a ocorrência desse tipo são comuns na costa oeste da América do Sul, como é o caso do Peru. Simples, né, galera? Eu tenho ali, então, o encontro de duas placas tectônicas. Entre elas, a placa de Nazca e a sul-americana. Fechou? Caramba, escrevi tudo errado. Americana. Beleza, galera, tá? Então essa aqui é a nossa primeira resposta. Comente sobre a ausência desse tipo de ocorrência com grande intensidade no território brasileiro. Quem prestou atenção lá no começo eu falando. Então, de novo, o Brasil não apresenta grandes terremotos pelo fato de estar localizado ao centro de uma placa tectônica. Fechou? Coisa linda. Então tá bom, galera. Então, estamos longe dessas linhas que realmente provocam o encontro das placas e, por sua vez, seus terremotos. Bom, na América Central, de novo, né, nós temos sim formações montanhosas, tá, pelo encontro das placas, placa de coco com a placa do Caribe. Essa movimentação provoca aí a presença de inúmeros vulcões, o que faz com que essa região seja muito instável. Então, um solo riquíssimo, mas a instabilidade é enorme, tá? Essa formação dessas ilhas também são ilhas montanhosas, portanto, são ilhas vulcânicas, cuja paisagem é fantástica. Então, aqui, nessa imagem, eu consigo diferenciar os dois tipos de ilhas que nós vamos ter, tá? Que cor que você está enxergando aí? Além do azul, da tonalidade, do azul turquesa, do oceano, do mar do Caribe. Você consegue perceber qual é a tonalidade da areia aqui? Sacou? Beleza. Aqui talvez você não enxergue, obviamente, a tonalidade da areia, porque não é o foco da imagem. Mas você consegue perceber que aqui nós temos algo que aqui eu não encontro. Beleza? Olha a altura dessa ilha. Compara com essa outra. Qual é a diferença? Então, metade das ilhas que compõem o Mar do Caribe são formadas por grandes erupções vulcânicas, como é este caso aqui, tá bom? E a outra parte das ilhas, principalmente as menores, tá? As menores e as mais baixas,
são formadas por recifes de corais. Então você imagina que há milhões de anos existiam vários e vários corais nessa área. Esses corais, eles morreram, tá? Com a mudança da temperatura oceânica, das correntes marítimas, e esses corais ficaram. E esses corais deram origem, então, a essa massa, tá? De sedimentos, que vai dar origem, então, também à formação dessas ilhas. E a vegetação conseguiu, né, nesses sedimentos, se desenvolver, e hoje você tem ilhas aí que são fantásticas. Então, se você bater o olho aqui de novo nas Bahamas, vamos dar uma olhadinha aqui. Até o satélite, ele consegue registrar a cor aqui das Bahamas. Olha que loucura. Você sabe que são os americanos, são os donos de tudo isso aqui, né? Então, essas ilhas, elas são incríveis, super utilizadas aí, basicamente, para o turismo. Beleza, galera? Então, fique atento. Quem sabe um dia você vai conhecer aí as Bahamas. Um lugar maravilhoso, água muito quente. O único problema aí, único não, né? Os dois únicos problemas que eu destaco, que eu lembro, pelo menos dois. Número 1, custa muito caro você fazer turismo nas Bahamas. Você vai pagar em dólar. E o número 2, se você for na temporada dos verões, você vai correr um risco danado. E qual que é o risco? De enfrentar esses carinhas aqui, ó. Tá, aqui embaixo. Os furacões. É a área onde passa exatamente aí grandes furacões. Show de bola, galera. 21 minutos de aula. Chegamos aí basicamente a 1/3, tá? Faço um convite para você ler este mapa através da altimetria, tá bom? Que é um mapa isométrico, são linhas que mostram para nós as diferentes alturas. Eu peço, por favor, que você analise. Então veja que as cores mais claras, onde nós vamos encontrar as planícies, as cores intermediárias como amarelo mais claro e mais escuro são as depressões, o laranja são os planaltos ou serras, e essas cores mais próximas do marrom são justamente as áreas de montanha, são as áreas de cordilheira, beleza? Então veja que nós estamos muito bem afastados dessa região. É uma pena, né? Porque eu acho as montanhas uma coisa extremamente fantástica. Tem uma energia que não dá para explicar. É só subir numa montanha para poder entender o que significa a obra de Deus, a obra da natureza, a força que tudo isso tem para criar essas incríveis paisagens. Ok, galera? Partiu. O que nós vamos destacar agora? Vamos pensar na questão do clima, beleza? E rapidamente sobre a vegetação. O que é importante para você, aluno do 9º ano, que vai prestar, de repente, aí um CTI da vida, tá? Ou vai fazer uma prova nos próximos anos. O clima, ele é determinado por vários fatores. Você lembra alguns, né? Massas de ar, correntes marítimas, nós temos também a presença ou não da vegetação, a localização, no caso a latitude, a altitude. Então, tudo isso é importante. Só que nós vamos destacar dois fatores principais. Entre eles, a latitude, que é a posição da América em relação à linha do Equador, ok? E a altitude do relevo. São esses dois fatores que mais determinam os tipos climáticos que nós vamos encontrar em toda a América Latina. Então, galera, vamos começar aqui. O que vocês estão percebendo? Ó, locais que estão aí acima dos 2.000 metros, beleza? Então, não é muito comum. Você vai ter as serras da Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Ocidental e Oriental, perdão. Nós temos aqui toda a Cordilheira dos Andes e em alguns pontos aqui no Brasil, tá? Ou no norte do Brasil também, como os planaltos do leste e sudeste e o planalto das Guianas, tá? E aqui a Cordilheira do Himalaia. Fechou? Então, esses pontos são os mais elevados. O resto são pontos com altitudes baixas, onde a temperatura não será tão influenciada pelo fator altitude. Lembra lá do 6º ano, subiu 100 metros, cara, você perde 0,6 graus, beleza? Subiu mais 6,06 graus. Então, subiu 200 metros, você perde 1,2 graus Celsius. Então, em montanhas com 6 km de altura, você já consegue imaginar qual vai ser a temperatura lá no topo delas, beleza? E o outro fator que é muito importante
é você notar que nós temos aí basicamente a linha do Equador atravessando aqui o norte da América do Sul. E ao mesmo tempo, você vai registrar aqui comigo essas linhas que são importantes, tais como o Trópico de Câncer e ao mesmo tempo o Trópico de Capricórnio. Beleza, galera? Significa que toda essa faixa é a faixa mais quente da América. Então, se recebe mais insolação solar, significa que nós vamos ter, então, uma elevada temperatura. Então, isso é fato, beleza? Então, por que todo mundo curte visitar o Mar do Caribe? Além de ser lindo, o mar é quente, cara, água quente. Que é a coisa mais gostosa, você mergulhar na onda de uma praia ali com aquela aguinha quentinha. Delícia, tá? Então, o norte do Brasil é quente, o norte da Venezuela é quente, o Mar do Caribe é quente, a Flórida também aqui é quente, você sabe disso, porque está próximo do Trópico de Câncer, ok? A maior parte dessa massa, então, aqui, altas temperaturas, com exceção de quem? Das áreas mais elevadas, como é o caso da cidade de Cusco, lá no Peru, tá? Cidade de Lima, ou aqui mesmo, a cidade de Santiago, que está localizada numa região mais elevada da Cordilheira dos Andes, então as temperaturas ali são mais baixas, ok? Beleza, outra coisa importante que você tem que notar é a variação da temperatura das correntes marítimas. Quanto mais ao sul, mais frio, quanto mais ao norte, mais quente. Veja a diferença, ó, de menos 1 para 25 graus. São 26 graus de diferença. Isso no mês de julho, tá? Que é o inverno. No verão, a diferença é um pouco menor. Então, você tem 4 graus com a diferença máxima aí de 21. Então, 21 tira 4, você tem aí 17, tá? Uma variação de 17 graus e aqui uma variação de 26, ok? Isso é a influência da latitude e, ao mesmo tempo, de um outro fator chamado correntes de água ou correntes marítimas. Beleza, galera, beleza. Então, se ninguém mora aqui no sul, ninguém está passando frio. Se você mora aqui, você está passando calor, na maior parte do ano. E aí ele vai explicar para vocês qual é a influência da altitude, ok? Aqui, qual é a influência da latitude, da posição do continente americano em relação à linha do Equador. Faça a leitura, são os dois assuntos mais cobrados. E depois ele vem aqui investindo um certo tempo para mostrar para nós essas correntes. Então, a América ela é banhada por dois tipos de correntes. Quente, principalmente no Oceano Atlântico, tá? E a corrente fria, principalmente aqui do Oceano Pacífico. Mas veja que nós também temos correntes frias aqui na região do México. Pode ver que ninguém faz turismo aqui, tá? Todo mundo vai para o México, vai para este lado, onde está a cidade de Cancún. Cancún está aqui, ó, nessa pontinha. Ninguém vem aqui, tá? A não ser o Chaves. Tem aquele episódio que ele vai para... Cara, esqueci o nome da cidade. Caramba, esqueci. É um episódio que ele vai para a praia, ele fica num hotel, ele apronta na piscina. Cara, daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. É justamente desse lado, só que o turismo ele tem um potencial bem menor do que do Mar do Caribe, tá? É como se a gente comparasse aqui no Brasil o Mar do Nordeste, onde é o sonho, né? Todo mundo gosta de ir para o Nordeste porque as praias são melhores. E ninguém vai fazer turismo em praia do Rio Grande do Sul, porque lá o mar é frio, cara. Então sai fora. É a mesma coisa, tá? É a mesma situação. Então essas duas correntes que eu vou mostrar aqui para vocês agora, deixa eu apagar e eu vou destacar quais são as correntes mais importantes em termos de prova, tá? De vestibular. Vamos começar com a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, e ela é importante por dois motivos. Primeiro, porque ela é responsável pela seca e diminui as temperaturas da costa oeste da América do Sul. E o segundo ponto, porque é uma corrente que traz para nós uma quantidade enorme de nutrientes que vem do Oceano Pacífico, e esses nutrientes atraem peixes, e aí o pescado é uma atividade econômica em grande potencial, tá? Então, Chile, Peru, Equador, os caras comem muito mais peixe do que nós brasileiros. Por quê? Água fria. Água fria é sinônimo de peixe. Agora, dá uma olhada aqui na corrente do Brasil. Ela é quente, tá?
Então a vantagem é o turismo, mas a desvantagem é a pesca. E a outra vantagem é que a costa brasileira passa a receber mais umidade, e aí a gente vai entender por que nós temos uma exuberante floresta amazônica. É justamente a corrente do Brasil que traz essa dinâmica, né, de formação de climas mais úmidos para nós, que a gente vai ver daqui a pouco. E a segunda corrente importante é a corrente de Falkland, tá? Que ela é responsável pela produção da massa polar atlântica, o que faz com que chove no sul do Brasil e diminui as temperaturas no inverno. Então, geralmente, em vestibulares, eles cobram muito essas duas questões, tá? Pode ser também que apareça na sua prova a corrente do Golfo, que é a corrente responsável pela formação desses grandes furacões que ocorrem lá no hemisfério norte, principalmente ali na região da Flórida, Mar do Caribe, etc. e tal. Lembre-se que semana passada nós tínhamos aí o furacão Laura, passou pela costa sudeste, né, dos Estados Unidos. Muito bem, galera. Então, aqui ele vai mostrar a influência das correntes marítimas, tá? Vai mostrar também a influência das massas de ar, e aí eu peço para vocês lerem essas informações para poder completar aí a nossa aula. Combinado? Então, show. Vamos fazer o seguinte, essa parte aqui, por enquanto, é curiosidade. Ela não vai nos ajudar muito, é mais parte técnica. Se você tiver tempo, aí fica legal. Aí eu peço para você investir. Não vou explicar agora, se quiser pode me pedir no dia da aula encontro, aí a gente sim pode conversar, mas para esse vídeo não ficar tão extenso, porque já está nos seus 31 minutos, nós vamos passar essas duas partes, tá? Aqui também está falando como é que se formam os furacões. Vamos fazer atividade 2? Então vamos lá. O mapa apresentado a seguir destaca duas cidades da América do Sul. Quito, capital do Equador, e Manaus, capital do estado do Amazonas, que está no Brasil, ok? Então, aqui Amazonas e aqui Quito. Fechou? Beleza, partiu. Embora se encontrem em latitudes muito próximas, né? Quito está a 0 grau de latitude e Manaus 0,3 de latitude sul, as duas cidades apresentam médias térmicas anuais muito distintas. Enquanto na cidade de Quito a média anual é de 13,7 graus, em Manaus, camarada, a situação é contrária. É o dobro, 26,7 graus. Diante desse quadro, consulte o mapa de relevo da América do Sul e explique por que, mesmo estando próximas no sentido latitudinal, que é nesse sentido que eu estou mostrando aqui no mouse, ok? As duas cidades apresentam características climáticas diferentes. Simples, né, galera? Manaus está em qual altura? Cerca aí de 7, 8, 9 metros de altura em relação ao nível do mar. E Quito, cara, Quito passa dos 1.000 metros de altura fácil. Eu não me lembro agora, tá? Mas Quito deve estar em torno aí dos seus 2.200 metros aproximadamente. Então, qual é a resposta? Simples. Então, embora as duas cidades estejam próximas à mesma latitude, estão em altitudes diferentes. E aí a gente sabe, né? Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Sendo que o contrário é verdade. Tá bom? O contrário é verdade. Contrário significa o seguinte: quanto menor a altura, maior a temperatura. E olha, quer experimentar isso, moço? Vai lá para Manaus, passar uma semana, você vai ver o que é isso. Então, latitude. O bicho pega. O que eu escrevi errado aqui, senhor? Não estou enxergando, cara. Me perdoa aí, moçada. Então, latitude. Beleza. Show de bola? Agora estamos corrigidos, né? Então vamos lá. Então, América Latina, quais são os principais tipos climáticos? Depois que você me ouviu falando tudo isso, você já sabe, cara, bateu o olho aqui nessa região, você está vendo as regiões mais baixas, próximo aí ao Trópico de Câncer e no limite do Trópico de Capricórnio, altas temperaturas. Tá? A maior parte do ano a temperatura é elevada. Agora, você está nessa região, numa região também elevada,
Aí você já esquece. A temperatura muda em função do fator altitude. Beleza? Agora, se você está ao sul do Trópico de Capricórnio, você já está numa região de clima temperado. E aí os climas também serão climas temperados, mais frios. Alguns mais secos, outros mais úmidos, mas são sempre climas mais frios, na média. Peço, por gentileza, que você faça também a leitura desses tipos climáticos e, ao mesmo tempo, que você consiga observar a localização exata de cada um deles. Então, o maior clima, em termos de abrangência e de influência, é o tropical, que é justamente esse da cidade de Bauru. Bauru está onde, galera? Está aqui, ó, na pontinha da flecha. Mais um pouquinho a gente chegava num clima um pouquinho mais ameno, né? Mais frio. Mas ao mesmo tempo, ó, mais um pouquinho, você estava numa região mais quente ainda. Então depende do que você gosta, de calor ou de frio. Eu gosto de frio. Frio a gente vive melhor. Galera, aqui, Guianas, né? Quais são os tipos climáticos que nós temos, tá? Aqui na Guiana nós temos o clima tropical, aqui no Brasil também e assim por diante, tá? É importante que você lembre-se, nós estamos falando nada mais, nada menos do climograma, isso aqui é um climograma, e a dica que eu vou dar para você é o seguinte, tá? A maioria dos exercícios de vestibular pede para vocês descreverem a pluviosidade, ou seja, a precipitação de janeiro a dezembro. Então você precisa ver se eu tenho meses chuvosos, como por exemplo aqui em Montevidéu, e a quantidade de chuva. Tá? Então está cerca de 75 milímetros. Então todos os meses tem chuva. Cara, isso aqui é um clima maravilhoso, está sempre úmido. O solo está sempre verde, então isso é legal. Agora, ele vai pedir também para você verificar a variação de temperatura. Quando você tem essa curva acentuada, como por exemplo nesses dois, significa que nós estamos diante de um fenômeno chamado amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura, tá bom? Outra coisa que eles podem cobrar de vocês está aqui, ó. Veja que a curva do climograma está para cima, certo? E este está para baixo. Olha que loucura. Montevidéu está no hemisfério sul. Então o inverno é no meio do ano. Maio, junho, julho e agosto, onde você tem as temperaturas mais baixas. Ok? Inverno começa em junho e termina em setembro. Só que se você estiver no hemisfério norte, é o contrário, cara. O verão começa quando? Em junho e termina em setembro. Então você vai ter o pico da temperatura justamente aqui no meio do ano. Então, meu querido, quer viajar para a Europa? Quer viajar para os Estados Unidos? Junho, julho, agosto, setembro. Tá? Quer pegar neve lá nos Estados Unidos, por exemplo? Você vai ter que ir aqui, ó, dezembro, com a queda de temperatura, tá? Eu estou usando aqui como exemplo o México, mas os dois estão no hemisfério norte. Seria aí um climograma parecido em termos de temperatura, ok? Beleza, galera, vou pedir de novo para vocês fazerem as leituras. E com relação à vegetação, o importante para a gente encerrar é você perceber que se existe uma grande distribuição de tipos climáticos, quentes e frios, úmidos e secos, você sabe que a paisagem vegetal vai se adaptar facilmente a tudo isso. Então pode olhar aqui, olha que interessante, né? Você tem 8 tipos climáticos diferentes. Basicamente, você vai registrar a mesma coisa, tá? Você vai ter, aqui no caso são 10, mas veja que é muito próximo. Então a vegetação ela se adapta exatamente às condições de temperatura, às condições de chuva. Então veja, floresta amazônica, ela está justamente na área de abrangência de quem? Do clima equatorial, tá? Clima tropical, quem que vai aparecer? Simples, Cerradão brasileiro, tá? Cerrado brasileiro. Região litorânea do Brasil, onde chove mais, o que você vai registrar? Você vai ter o clima tropical úmido, tá? Que aqui, na verdade, é uma região um pouco mais úmida, é um tropical um pouco mais úmido. De forma mais correta, seria justo a gente fazer uma faixinha com outra cor para poder distinguir o tropical típico do tropical litorâneo, tá? Então, Mata Atlântica é uma região mais úmida. E assim por diante. Então, quais são as paisagens vegetais que se destacam? O Cerrado, que basicamente está no Brasil,
tá? É chamado de cerrado no Brasil, mas se você estiver em outros lugares do mundo, em especial na África, é chamado de savana. São vegetações similares, elas não são iguais, elas são similares, tá? Nós temos as florestas latifoliadas, que é a floresta tropical, floresta úmida, e nós temos aqui as florestas subtropicais de araucárias. Quem foi para Campos do Jordão vai lembrar que está no sul do Brasil. Nós temos as pradarias, que está lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no sul do Brasil. Nós temos os maquis e garriches, que é uma vegetação basicamente europeia, mas que se distingue em regiões de clima mediterrâneo. Veja onde está o clima mediterrâneo que você vai encontrar essa vegetação formada por pequenos arbustos, tá? Eu tenho as xerófilas, que é plantas de áreas desérticas, e eu tenho as estepes da Patagônia, que são uma vegetação mais rasteira, não tem árvores, super adaptada ao clima frio, clima severo da região. Vegetação de altitude, que é formada apenas por plantas rasteiras, e as florestas acicufoliadas, que são as plantas que estão aí adaptadas às 4 estações do ano, que elas sempre acabam mudando, tá? Vou deixar essa atividade 3 para a gente fazer durante a nossa aula em encontro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado os 41 minutos e 25 segundos. Até a nossa aula em encontro. Abraço, galera!